Olá, tudo bem com vocês? Já pensaram na ideia de você ter um professor na universidade que seja indígena? Ou um professor na educação básica que seja indígena? Ou ler livros, literatura de escritores indígenas? É isso que está acontecendo hoje no Brasil e às vezes nós não nos damos conta. Vamos falar um pouquinho sobre como que está acontecendo isso e a importância desse processo. Eu sou Silvana Barbosa, você está aqui no canal Aloxi. Aproveita, se inscreve no canal, assim mais pessoas vão ter acesso a essa informação, compartilha e aí coloca a sua opinião, se você já trabalhou ou já pensou nessa possibilidade. Então tá. Se nós formos pensar, né, na entrada dos portugueses no território brasileiro, havia indígenas e esses indígenas tinham uma vida cultural muito diferente dos portugueses. Então, a forma como os portugueses veem essas diferenças, ela é muito significativa no sentido de colocá-los numa situação inferiorizada. E a partir dessa inferiorização, muitas coisas refletem no dia de hoje, mesmo passado 500 anos. Então vamos pensar um pouquinho como que era a cultura, né, indígena e muitas dessas coisas elas são preservadas. Isso não significa que o indígena ele não tenha contato e não usufrua de tudo que se tem hoje na sociedade brasileira. Tem algumas pessoas que acham estranho o indígena ter um computador, ter celular, ter geladeira, enfim, como se isso não fosse permitido a eles. Ou pior, se eles vão querer ter acesso a esses bens de consumo, bens tecnológicos, eles teriam que estar totalmente adequado aos valores da sociedade de hoje, e não é. Então, a cultura deles vem da seguinte situação. Eles valorizam a natureza de forma extrema. A natureza é importante, é o que é mais importante na vida de um indígena. E eles fazem parte da natureza. Eles não se separam desta natureza, assim como não separa os animais, os vegetais, os rios, as águas, florestas, mares. A natureza é o primordial e a preservação dessa natureza é a preservação da própria vida. Então esse contato que eles têm com a natureza, mesmo tendo vivendo numa sociedade muito próxima, né, de uma cidade ou dentro da cidade, isso eles conservam. O modo de vida deles era um modo de vida tribal. E hoje, apesar de muitas mudanças, eles ainda vivem em comunidade. Esta comunidade faz a troca de produtos, a troca emocional. Como é que é assim uma troca emocional? Um vai dar suporte ao outro, um vai estar mostrando para o outro a importância de estar junto, um protege o outro. Um está a favor do outro. Então, a disputa entre uma mesma comunidade, ela não existe. Bem diferente da sociedade que vivemos hoje, né? Onde a disputa por emprego, por salários melhores, enfim, ela é muito presente. Então, na condição indígena, né, na sociedade indígena, isso não é uma coisa tão forte. Os indígenas que vivem ainda nas tribos, na região amazônica, que não estão tão próximos às cidades, eles vivem de caça e coleta. Essa caça, ela é bem diferente do que se nós fôssemos sair para caçar hoje. Porque imagina assim, várias famílias saem para caçar, no caso os homens, né, os indígenas, e eles saem em grupo, não sai todo mundo junto, né? Por exemplo, tem 40 homens, não vai sair 40 homens juntos para caçar um animal, não faz sentido. Então eles formam grupos, e aí o grupo vai ser de acordo com os seus clãs, as suas famílias. Então, vamos pensar que são grupos de 3, ou de 4, ou 2, enfim. Esses grupos, desculpa, esse grupo, ele vai atrás da caça e ele pode encontrar a caça ou não. Ele sai, né, num determinado horário, ele vai passar a noite, porque geralmente a caça é à noite, ou ela dura alguns dias, dependendo a distância que ele vai ficar. E aí, terminado um período que acabou o alimento, a água, enfim, que ele tenha que voltar para casa, ele pode voltar com uma caça, como ele pode voltar com uma caça pequena ou sem caça. Então, imagina só, ele abate um animal grande, um desses grupos, e leva para casa um animal grande que vai ter carne para muitos dias. O outro grupo conseguiu apenas caçar alguns pequenos pássaros e ele volta. A alimentação desse grupo que vai ter, né, pequenos pássaros vai ser muito menor, então logo vai acabar. Mas o que eles fazem? Eles dividem, né? Então,
todos vão ter acesso à carne e à caça menor. Para quê? Para quando eles forem caçar junto, todo mundo se alimentou. Então, não tem essa questão da disputa, e sim da solidariedade. A coleta é a mesma coisa. A coleta geralmente é a atividade das mulheres. Então, saem lá os grupos para fazer a coleta. Se um grupo não conseguiu coletar por N razões, ou de repente eles conseguiram coletar bastante coisa, mas um animal perseguiu eles perderam ali na caminhada a coleta, chega de mãos vazias, não significa que eles vão ficar sem alimento. Porque a comunidade vai prover para todos, porque tudo é de todos. Eles também têm a agricultura familiar. Então, geralmente é a mulher que cuida dessa agricultura familiar e todas vão estar fazendo a agricultura para todos. Não significa que vai ser apenas numa região, não, pode ser que tenha vários canteiros de agricultura. E se um canteiro não deu muito certo, outro deu, essa divisão ela vai acontecer. Então, essa forma de divisão na comunidade indígena ela é muito forte. Acredito que esse seja o principal problema das pessoas acharem que isso é legal ou não. Tem pessoas que não concordam com esse tipo de situação, pensa muito no individual. Eu trabalho é meu, jamais eu vou passar o suor do meu trabalho para outra pessoa. Nos indígenas eles não têm essa preocupação. Eles têm uma religião muito ligada ao misticismo, muito ligada à natureza, muito ligado o sol, a lua, a terra, tudo que é natural, né? É chamado animistas. Bem diferente da religiosidade cristã que veio de Portugal, né? Onde tem um Deus que é monoteísta. Já os indígenas, eles são politeístas e eles acreditam que os deuses fazem parte também da natureza. É o Deus Sol, é o Deus Lua, o Deus da água. Então, isso é muito forte. Isso também é um outro problema em termos de diversidade cultural. Esse choque cultural, ele é muito grande porque está ligado às crenças individuais das pessoas. Eles são povos guerreiros, eles lutam pela terra. Como que eles lutam pela terra? Para que eles querem mais terra? Quando eles lutam pela terra com uma outra indígena, isso principalmente no início, né, da colonização. Hoje isso já é muito pequeno, né, essa situação de lutar por terra. Eles lutavam para quê? Para ampliar um pouco a sua posse. Não, é que eles, eles saem de um lugar para o outro, porque eles vão estar preservando aquele lugar da agricultura, ali não tem mais caça, então eles vão estar mudando para um outro lugar, aí que tem as disputas. Eles não querem a terra para acumular, eles querem a terra para poder usufruir do que tem nela, que são os animais, que são os vegetais, que são as coisas que tem ali que vão estar servindo de subsistência realmente para esses indígenas. Os indígenas, eles fabricam os utensílios próprios. Eles não compravam, eles fabricavam aquilo que eles precisavam. À base de quê? De argila, madeira, bambu, penas de aves. E eles faziam isso tanto para objetos de utensílios domésticos ou a situação de ter um objeto para caçar, armas, flechas, tacape, arco e flecha. Então eles produziam tudo isso. Hoje muitos indígenas ainda produzem tudo isso, tá? Mas muitos vendem isso. Então com esse dinheiro eles acabam tendo outras coisas. Nós temos muitos indígenas que já não vivem dessa forma, mas têm a cultura, têm o conhecimento de fabricar esses utensílios. Mas eles não caçam mais, eles compram as coisas, né, no supermercado, dependendo de onde eles moram, nem tem lugar para caçar. Mas essa habilidade de produzir esses artefatos, eles acabam usando isso a benefício próprio. Então muitas pessoas compram para decoração. Então, é algo que eles ainda usam hoje nas suas culturas. Bem como a questão da pintura no corpo. Eles usavam geralmente o urucum, que vai deixar o corpo pintado, ou outras coisas que pintam o corpo. Eles faziam as próprias tintas e cada pintura, ela tem um significado. Não é você chegar lá e fazer qualquer pintura, não. Tem a pintura certa para o momento certo, para a pessoa certa. Não é todo mundo que vai ter a pintura de um pajé. Não é todo mundo que vai ter a pintura de uma garota de 14 anos que ainda está iniciando a sua vida adulta. Então, cada um tem a sua característica, seria um emblema, né? Seria a sua identidade. A divisão era muito forte, o que hoje já não é mais, mas era muito forte entre o que o homem fazia e o que a mulher fazia. Quando eles estão nas regiões mais ligadas à floresta,
eles ainda têm essa divisão muito clara, né? O homem sai para caçar, a mulher fica em casa e cuida da coleta, cuida dos afazeres da casa, da alimentação, enfim, essa divisão é muito clara. Porém, os indígenas que estão mais próximos às cidades, a divisão ela é muito parecida com o que a gente tem hoje, porque muitos indígenas trabalham, né? Trabalham em emprego que todo mundo trabalha. Então, essa divisão já não é mais tão forte, porém eles têm isso na sua cultura. Além das festas religiosas, as tradições deles são muito fortes, né? Então eles fazem isso com muita maestria. E mesmo os indígenas que estão hoje muito próximo, né, às cidades e que têm uma vida assim social igual de uma pessoa que não é indígena, ele acaba voltando essas tradições. A partir daí, a gente teve um problema para os indígenas muito grande. Os primeiros professores que foram trabalhar com os indígenas foram lá atrás os jesuítas, que trouxeram o quê? A catequização. Isso foi um problema muito grande, porque muita da cultura indígena acabou se perdendo. Não se respeitou o conhecimento deles, não se respeitou aquilo que eles traziam. Então, foi se passando muitos anos e hoje em dia os indígenas, eles preferem ter aula com os próprios indígenas. Por quê? Porque muita gente não respeita a cultura, acha que vai lá para salvar o indígena, acha que vai lá para transformar o indígena. Ele não tem que ser transformado em nada, ele precisa adquirir o conhecimento que qualquer brasileiro tenha, de português, de matemática, de história, de geografia, biologia, química, enfim, é esse conhecimento que ele tem. Então, cada vez mais nós vemos faculdades formando pedagogos indígenas, então eles estão hoje na educação básica, trabalhando como professores. E eles são professores só dos indígenas? Não, eles são professores de qualquer rede. Então a gente vai ver professores de universidade, professores doutores indígenas, que vai estar tendo uma visão indígena da sociedade. E isso é importante, porque é um outro olhar. E não é um olhar menor ou maior, é um outro olhar importante para o nosso país, que tem, né, uma grande quantidade de povos indígenas vivendo junto com essa nossa sociedade e muitas vezes a gente nem dá conta. E nós temos também os indígenas escritores, que são profissionais que conhecem muito da língua portuguesa e estão se dedicando a escrever. Escrever o quê? Escrever apenas sobre os seus povos? Não. Eles também escrevem sobre os seus povos, mas eles escrevem coisas sobre a sociedade, sobre a preservação da natureza, sobre como você não acabar, né, com a sociedade de forma a destruir o planeta. Se nós formos ver na COP que está acontecendo agora, a participação indígena brasileira ela é muito grande e ela está falando com o mundo a respeito da questão climática, efeito estufa, o que fazer para que o nosso planeta não entre, né, numa degradação maior ainda. E tudo isso vem de onde? Vem dessas pessoas que estão estudando, que estão investindo em leitura, em literatura, em conhecimento. Então é muito importante a gente ter esse reconhecimento hoje do povo indígena. O povo indígena ele não é aquele povo que está lá, né, como eu falei, dentro da sua sociedade, ali na floresta e não tem contato com o restante do povo brasileiro. Não, nós estamos juntos. Então vamos aprender aí com essa sociedade tudo aquilo que eles têm de melhor. Assim como eles vão aprendendo da nossa, né, sociedade como um todo, porque não dá para dividir uma sociedade única, tudo que os não indígenas também podem apresentar de melhor. É isso que o canal Alox deixa hoje, eu espero que você tenha gostado. Aproveita, se inscreve no canal e deixa seu comentário se você conhece algum professor indígena e divulga o nosso vídeo, assim mais pessoas vão ter acesso a essas informações. Ok? Te aguardo então para um próximo vídeo. Até mais!